Amém, queridos? Graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos a meditação que eu vindo para o trabalho hoje. O Espírito me agarrou no texto de 1 Coríntios 14. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre a necessidade de todos nós falarmos em línguas, que é um dom maravilhoso que Deus deu para a sua igreja. Quando Jesus mencionou na sua grande comissão, conectando Mateus 28, Marcos 16, Lucas. E quando nós somamos toda essa comissão, está lá: expulsar demônios, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum, curar enfermos, expulsar demônios. E nesse mesmo pacote, falarão novas línguas. Então, se expulsar demônios é para todos nós, curar enfermos é o desejo de Deus para todos nós, ser livres de muitos males, pegar em serpente, não fazer mal algum, beber alguma coisa mortífera, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome de Jesus. Tudo isso aí está no mesmo pacote, de falar em línguas. Então, se tudo isso é uma vontade de Deus para nós, por que o falar em línguas, que está no mesmo pacote, não seria, O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala: eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Então, desde já, a gente tem que aprender que o falar em línguas não é somente segundo a vontade do Espírito. A variedade de línguas, seguido de interpretação de línguas, que é de acordo com a vontade do Espírito, está incluído naqueles 9 dons de 1 Coríntios 12 que nós já entendemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: falam todos em línguas? A resposta é obviamente não, mas não no sentido de um dom devocional, de falar em línguas de forma simples que Deus deu para cada um de nós. Ali o contexto é de variedade de línguas. Então, voltando aqui para o texto de 1 Coríntios 14, queridos. Ali o contexto está falando acerca da ordem no culto. Obviamente, para um culto público, é óbvio que o profetizar é superior, que o falar palavras compreensíveis é superior, porque a igreja dos Coríntios, eles tinham um desejo muito grande de buscar os dons, por isso que nenhum dom faltava para eles. Mas eles tinham que ter organização no culto, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. E no culto não tem que ficar falando em línguas à torta direito, sem que haja interpretação. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo fala que o profetizar é superior, falar palavras compreensíveis é superior, mas em nenhum momento ele deprecia o falar em línguas. Inclusive, eu creio que quando ele fala que o profetizar é superior a que fala em línguas, ele está falando nesse contexto que eu falei para os irmãos aqui, no contexto de culto público. Mas, em termos de importância, eu enxergo a mesma coisa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele exalta a necessidade de falarmos em línguas e como isso é importante para a nossa jornada. Para um culto público, o falar em línguas é inferior, mas para a nossa vida devocional com Deus, é indispensável, queridos. Aí ele fala, quem fala em línguas não fala a si mesmo, não fala a homens, mas fala a Deus, visto que ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. Olha só que coisa tremenda, quando nós falamos em línguas, nós falamos a Deus. É uma conexão, queridos, de espírito para o espírito, que Deus é espírito. A nossa mente fica infrutífera, não participa, a nossa alma não participa. É uma oração do nosso Espírito, unida ao Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Quando nós oramos em línguas, Jesus Cristo ora conosco de acordo com a sua vontade, queridos. E nós oramos mistérios com Deus. Olha a importância de orarmos em línguas. Jesus Cristo nos dá capacitação para compreendermos mistérios da palavra. Isto não quer dizer que quem não fala em línguas não vai receber iluminação da verdade, não é isso. Mas eu entendo que são mistérios muito profundos para a aplicação do nosso dia a dia. Nós precisamos, por exemplo, eu posso entender muito a palavra de Deus, meditando na palavra, conectando os pontos, somando os textos, enfim.
Mas isso não vai me habilitar para poder, no dia a dia, ter percepção espiritual daquilo que está à minha volta, perceber ciladas de Satanás, de coisas que estão acontecendo que eu poderia evitar e não consigo, sabedoria para poder caminhar essa jornada, queridos. Essa palavra, estratégia, sempre ecoou no meu coração. Conectando a Josué, Josué conquistou 31 reinos. Em todas elas, houve, todas essas conquistas, houve uma direção específica da parte de Deus para eles, para Josué e para o seu povo. Uma direção específica. Então eu creio que esse mistério, quando nós falamos diretamente com Deus, em espírito falamos mistérios, isto nos capacita a percebermos o que está à nossa volta, percebermos situações que somente pelo Espírito nós vamos perceber. Eu creio que é nesse sentido que quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Amém, queridos? Eu conheço muitos irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, não oram em línguas e têm entendimento da palavra maravilhoso. Beleza, mas eu percebo no meu espírito, sem julgar, mas percebo no meu espírito que muitas situações que acontecem na vida deles, no seu dia a dia, para que eles tenham mais capacitação e sabedoria para lidar com o seu chamado, aí eles não percebem. Por quê? Porque não oram em línguas, não falam mistérios com Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos que o nosso espírito esteja em alta nesse quesito. E o falar em línguas é indispensável. Indispensável. Então quem fala em línguas fala diretamente a Deus e fala mistérios com Deus. Quem ora em línguas, queridos, a palavra de Deus, estou citando a palavra de Deus, queridos, depois que vocês leem lá 1 Coríntios 14. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É num contexto de organização no culto público, mas ele em nenhum momento, o apóstolo Paulo, está depreciando falar em línguas. Preste atenção. Então, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Essa palavra edificar no grego tem o sentido de um fundamento para uma construção de um edifício, queridos. Nós temos uma jornada, nós temos uma missão. E nós precisamos orar em línguas constantemente, no nosso secreto com Deus, todos os dias, para que nós possamos ter esse fundamento sólido para que a construção do chamado de Deus na nossa vida venha crescer. Vocês estão conseguindo compreender? Nós temos uma missão. Então, a cada ano que passa, nós temos que colocar algo sobre esse fundamento. Então, essa palavra edificar a si mesmo, tem a ver com esse sentido de construção. Mas para que essa construção, para que a nossa vida espiritual, ela amadureça, ela cresça, ela desenvolva, nós tenhamos uma percepção mais acurada das coisas espirituais, nós precisamos orar em línguas, colocar, entre aspas, tijolos, cimento nessa construção. Então quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Eu quero ter minha vida edificada para poder ser bênção para outras pessoas. E orar em línguas é indispensável. E nesse mesmo contexto, 1 Coríntios 14, qual outro benefício que o apóstolo Paulo fala? Quem ora em línguas, estou tentando lembrar aqui, estou falando de cabeça. Você ora bem, teu espírito ora bem. Olha só, teu espírito ora bem. Né? Você pode estar até mesmo intercedendo por alguém sem saber quando você ora em línguas. Você sabia disso? Porque é o mundo espiritual que rege esse mundo natural. Então, quando você ora em espírito, o seu espírito ora bem. Jesus Cristo ora contigo e situações do mundo do espírito podem favorecer até mesmo outras pessoas. Amém, queridos? E ele fala lá, em 1 Coríntios 14, que há vários tipos de vozes no mundo. O contexto todo é falar em línguas. Há diversos tipos de vozes no mundo. Olha o detalhe que ele fala. Nenhuma voz é sem sentido. Nenhuma voz. E isso inclui o falar em línguas, que é o contexto. Quem não ouviu o som correto da trombeta, quem se preparará para a batalha?
É um contexto seguinte, você está querendo edificar outros, você está no ajuntamento dos santos, você tem que falar palavras compreensíveis. Porque se você fala em línguas, eu sou estrangeiro para você. E se eu falo em línguas, você é estrangeiro para mim, você não entende, nossa mente não entende. Mas se eu falo palavras compreensíveis, você vai ser edificado. E a igreja vai ser edificada. Então, se nós não tocarmos o som correto da trombeta, quem se preparará para a batalha? Entretanto, o apóstolo Paulo ele não exclui as orações em línguas na nossa vida, individualmente, com Deus, no nosso devocional com Deus. Então, se quisermos nos preparar para a batalha, queridos, nós precisamos também orar em línguas. Por quê? Não há uma língua sem sentido. As línguas estranhas, elas não têm sentido para a nossa mente, mas para o mundo do Espírito, ela tem muito sentido. Em Atos capítulo 2, eu, particularmente, eu não consegui ser convencido diferente disso. Se eu estiver errado, o Espírito me convencer pela palavra, eu vou voltar atrás. Mas eu não consigo ser convencido de que quando os quase 120 falarem línguas no dia de Pentecostes, eles estavam falando literalmente as línguas maternas de cada um que estava ali. Eu não creio, porque seria uma confusão, queridos. Imagina, os quase 120 falando cada um numa língua materna daquelas milhares de pessoas que estavam lá, de judeus dispersos, na festa dos Pentecostes. Eu não creio que eles falaram nos idiomas maternos de cada um, literalmente falando. Eu creio que eles estavam falando em línguas como nós falamos em línguas, só que o Espírito Santo, de forma miraculosa, estava interpretando nos ouvidos de cada um ali. Uma multidão com várias línguas diferentes, maternas, ouvindo os quase 120 ao mesmo tempo falando em línguas, e cada um como se tivessem ouvido uma única língua. Como se nós estivéssemos, como se estivesse aqui na praia, sei lá, 5.000 pessoas ouvindo um pregador falando em português. Ou, no caso de Pentecostes, quase 120 falando em português e todos nós entendendo. Eu não sei, queridos. Eu só sei de uma coisa. Eu creio, Wagner, que eles estavam falando em línguas normalmente, como nós falamos, se nós somos batizados, né? E ali o Espírito estava interpretando nos ouvidos deles, de forma sobrenatural e alinhada. Porque eram muitas vozes falando em línguas, quase 120, né? E aí o Espírito organizou no ouvido de cada um o entendimento das palavras de Deus. E ali, agora que eu quero chegar, e eles disseram que estavam ouvindo das grandezas de Deus. Olha só, queridos. Então, queridos, quando nós falamos em línguas, ainda que a nossa mente fique infrutífera, nós estamos falando das grandezas de Deus. E se o Espírito, por sua vontade, interpretar para nós determinadas línguas, nós vamos ouvir das grandezas de Deus e vamos entender. Porque a linguagem sobrenatural de Deus, espiritual, que são as línguas, elas falam de mistérios com Deus e falam das grandezas de Deus. Nossa mente fica infrutífera, mas nós, pela fé, entendemos que nós estamos falando mistérios com Deus, das grandezas de Deus. Estamos sendo edificados, estamos sendo construídos, oramos bem, damos graças a Deus bem, né, queridos? E o interessante, que o apóstolo Paulo, ele fala, diante de tudo isso, que farei eu? Orarei em línguas, mas também orarei com a mente. Olha só, queridos, ele distingue claramente dois tipos de oração aqui. Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no espírito, mas também cantarei com a mente. Olha só, vocês já ouviram dizer? Já ouviram dizer? Foi ótimo. Está escrito em Efésios, capítulo 5, para que nós possamos ser cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esses cânticos espirituais, meus irmãos, é um cântico em línguas.
Eu creio que seja isso. Que o apóstolo Paulo fala aqui, ele cantará no espírito, mas também cantará com a mente. Orará em espírito, mas também orará com a mente. Eu tenho experiências de estar orando em línguas e o espírito me dá uma harmonia e eu simplesmente cantar em línguas em cima daquela harmonia. Isso são cânticos espirituais. Então, queridos, 15 minutos de vídeo, eu não planejei falar tanto tempo. Só quero que os irmãos entendam que é indispensável buscar esse dom. E por que muitos não recebem? Porque tem dúvidas. E quem duvida é semelhante à onda do mar. Não vai receber do Senhor. Então, se nós simplesmente nos entregarmos ao que está escrito, eu creio que esse texto de 1 Coríntios 14 é fundamental. Leia esse texto de 1 Coríntios 14. Eu vou colocar aqui na descrição o link de uma mensagem que eu gravei um tempo atrás sobre 1 Coríntios 14. Ali eu pontuo melhor porque eu estou lendo, né? Aqui eu estou falando de cabeça, ali eu estou lendo, explico melhor para os irmãos, um vídeo bem antigo. Vou colocar aqui para os irmãos assistirem. E tem também um outro vídeo que eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, que ali nós entendemos claramente que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. O novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nos transformando em novas criaturas. Mas há uma outra manifestação do Espírito, que é de revestimento de poder. E isso os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Eles já eram novas criaturas. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, soprou sobre eles o Espírito e ali eles nasceram de novo. E Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 40 dias depois, no dia de Pentecostes, eles foram... 10 dias depois, né? Jesus ficou 40 dias com eles, falando acerca do reino, e 10 dias depois, no 50º dia após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, aí Jesus derramou do Espírito, e eles foram revestidos de poder, e ali sim, com o poder de Deus, intrepidez, eles anunciaram a palavra de Deus, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, chegou para nós hoje, né, queridos? Mas eles precisavam desse revestimento para poder cumprir, para poder, melhor dizendo, começar a sua missão de edificar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então é isso. Então, não desprezem essa prática. Cuidado com irmãos que ensinam que falar em línguas é falar idiomas, não tem nada a ver com idioma espiritual, que aquilo que a gente ouve nas igrejas pentecostais é tudo balela, é tudo de demônio. Cuidado. Cuidado. Eu creio que Satanás imita também, ele pode usar pessoas para falar em línguas, sim. Mas mesmo naquele meio pentecostal, em que os irmãos eles falam sem sabedoria nenhuma, sai falando em línguas o tempo todo, eu não vou dizer que aquilo ali são línguas do diabo, porque o apóstolo Paulo, ele estava corrigindo uma igreja pentecostal, a igreja dos Coríntios. Eles estavam falando em línguas à torta e à direita. O apóstolo Paulo estava alinhando com eles. Vocês podem até falar em línguas, em público, mas tem que haver intérprete. Se não tem intérprete, fala consigo com Deus. Ou seja, eu não estou proibindo vocês de falar em línguas e não quero que ninguém proíba o falar em línguas. Ele fala isso no final do capítulo. Mas vocês têm que usar as línguas de forma correta, no seu secreto com Deus, falando consigo e com Deus. Aí sim, vocês serão edificados, vocês vão orar bem, vão dar graças bem, vão cantar bem, né? Vão falar mistérios com Deus, vão falar diretamente com Deus. E aí os benefícios serão maravilhosos para nós. Amém, queridos? Espero que esse vídeo possa despertar em você um desejo, se você não é batizado com o Espírito Santo, um desejo de receber esse revestimento. Você não precisa de um culto específico para poder falar em línguas. Eu, na minha vida, eu fui batizado com o Espírito Santo deitado para dormir. Deitado para dormir, eu ainda era solteiro, na minha cama lá. Eu entendi que é o Espírito que concede as línguas e nós que temos que falar por fé. Então eu abri a boca, falei por fé, baixinho, não chorei, não sapateei, não caí no chão, não fiquei arrepiado, nada disso. Simplesmente falei e ali eu fui batizado. Obviamente, né, Deus pode usar de diversas formas. Não quer dizer que se eu chorar, ou ficar arrepiado, ou cair no poder, isso não seja de Deus. Também não é assim. Isso é apenas uma exceção, não é a regra.
A regra é simplesmente falar. Percebeu aquelas palavras no seu interior, que o Espírito está concedendo para a sua mente? Fala pela fé. Deu o passo de fé, falou, ali você foi batizado, revestido de poder. Muitas das vezes sem sentir nada, simplesmente pela fé. E ali, dali em diante, é só desenvolver, que o Espírito vai te dando novas frases, novas palavras. E aí, meus irmãos, vocês serão construídos por dentro, aleluia. Vocês terão mais percepção, falará mais revelações, falará mais mistérios com Deus. E Deus vai revelando, te dando estratégias, percepção espiritual no seu dia a dia, para que você e eu, possamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos da ajuda do Espírito, sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, sem Jesus nada podemos fazer. Ele é o Espírito Santo que está em nós. E quem tem o Filho tem igualmente o Pai. Então nós precisamos da ajuda dele. Sem Ele nada podemos fazer. Então o Espírito nos ajuda, mas para isso nós temos que cooperar com Ele. E as orações em línguas é uma ferramenta poderosíssima para que nós possamos ter essa percepção espiritual. Amém, queridos? Fique com essa palavra no nome de Jesus.